Canal Pet. Oferecimento Pet Health. Sempre com você. Perigo! Mantenha sua fêmea longe dos contraceptivos injetáveis. Michelangelo é seu nome. A gente foi conferir a rotina de um orelhudo apaixonante. O Canal Pet de hoje fala da importância das coleiras e plaquinhas de identificação para não perder de vista nossos cães e gatos. E ainda, um treinamento simples pode ser a chave para um cotidiano sem estresse, ao lado do seu melhor amigo. Curtiu os destaques de hoje? Então continue com a gente. O seu Canal Pet está só começando. Com a frequência cada vez maior, a gente vem ouvindo falar de animais perdidos. E se não é de hoje, que ela é um acessório indispensável, que tal usar a criatividade para pendurar na coleira uma plaquinha com o seu número de telefone e o nome do seu pet? Desde que Marta adotou Luna, ela convive com o medo de perder a melhor amiga. Eu me desespero, é a mesma coisa de um filho. É a mesma sensação. Toda hora eu fico assim, né? Chamando ela, ela está na frente da casa, eu estou chamando. É uma filha para mim. E ela não é a única a viver o drama. O médico veterinário Tiago Guerreiro vive a rotina de divulgar nas próprias redes sociais casos de animais perdidos ou abandonados. Eu fico super feliz quando a gente consegue encontrar, né, os donos, né? Essa semana mesmo chegou uma quinta-feira e só conseguimos encontrar o dono ontem. Já estava todo mundo querendo adotar o cachorrinho, era um pincher, e todo mundo queria adotar ele, super dócil, e todo mundo que chegava aqui para ver ele se apaixonava. Essa veterinária chama a atenção para formas simples e que vão ajudar e muito que o seu pet volte para casa mais cedo. Hoje as formas de precaver quando seu animal é perdido e facilita a uma pessoa que encontrou esse animal na rua é o uso das plaquinhas. Essas plaquinhas você tem como colocar vários números de telefone. Essa plaquinha maior você ainda tem um espaço para colocar 2 números, porque às vezes você troca o número e aí quando a pessoa vai ligar não existe mais aquela pessoa. A tecnologia também ajuda bastante. Também existe outra forma que são os microchips. Esse microchip em especial, ele vem com o QR Code. Então você coloca na coleira e aí uma pessoa que encontre ele vai pegar o aplicativo que lê o QR Code no celular e você encontra o número do telefone, né, do cliente. Mesmo que essa pessoa venha trocar de número, você vai atualizar o sistema e aí sempre vai estar o número do telefone bem atualizado. Mas atenção, esse chip não é GPS, mas facilita muito. Já seria legal. O chip, como muita gente pensa, não é um GPS. O chip é como se fosse um RG, né, um documento que fica implantado dentro do cachorro, ele não consegue arrancar como se fosse a plaquinha, que qualquer pessoa poderia arrancar. Ele serve também, por exemplo, vamos dizer que você comprou um cachorro e esse cachorro infelizmente foi roubado. E o ladrão passou esse cachorro para outra pessoa. Você encontra seu cachorro na rua e diz, esse cachorro é meu. Como você vai provar que ele é seu? Com o microchip, se você disser, não, esse cachorro tem microchip, eu tenho um certificado, tá na minha mão. Passa lá o leitor, a moça vai dizer, infelizmente, tome seu cachorro de volta. Mas se não tiver microchip, quantos Yorks tem na rua? Quantos Spitz tem na rua, né? O microchip não é tão caro assim, em torno de 90 a 100 reais, e fica para sempre. Mas se a ideia é colocar um localizador, isso também não é difícil. Não existe o GPS no microchip. Alguns já vêm com a coleira mesmo e outros vêm só o pingentezinho, que é o microchip, né? Só corre o risco de alguém tirar o microchip. A identificação no animal é uma medida que garante reencontro mais rápido, mas que, infelizmente, ainda é pouco utilizada. Quase nunca tem microchip nem plaquinha.
A gente não tem o costume, né? Acho que o pessoal do Brasil inteiro, ninguém tem costume, né? Não é como os americanos, né? Que só sai com uma plaquinha pendurada no pescoço. Seria uma medida fácil colocar a plaquinha, barata, né? Barato. A plaquinha deve ser R$10 ou estourando. E com o telefone, o nome do cachorrinho. Para os mais cuidadosos, a chance de um final feliz é sempre maior. Concorda, doutor Tiago? Um dia de domingo eu recebi uma ligação da minha funcionária da limpeza, né? E aí ela me disse que tinha uma Shih Tzu na porta da clínica latindo, querendo entrar. E o portão fechado. Aí ela ligou para mim e disse, o que é que eu faço? Eu disse, abre e deixa ela entrar. E aí eu peguei a moto e fui rápido na clínica e passei o aparelho de leitor. Disse, não vai ter, mas eu vou passar o aparelho. Na hora que eu passei o aparelho, apitou e mostrou que tinha um chip. Entrei na internet e coloquei o número e apareceu o nome do dono. Liguei para a dona. Fulana, seu cachorro está comigo. Ela, não, meu cachorro está em casa. Aí eu disse, seu cachorro está no meu braço. Ele parou aqui na clínica. Aí ela, não, meu cachorro está em casa. Eu digo, vá olhar. Aí lá volta ela. Meu cachorro tá bem, eu digo, tá. Ela atravessou as 2 avenidas Francisco Porto. Aí eu disse, graças a Deus, nenhum carro pegou. E ela veio parar aqui na clínica. A mulher veio com bob na cabeça, de baby doll, correndo pela rua. E veio na clínica pegar a cachorra. Foi muito massa, assim, por a gente ter conseguido rápido, assim, identificar quem era o dono e devolver. O uso da injeção anticoncepcional está ligado ao surgimento de tumores nas mamas, infecção uterina e doenças graves que podem colocar em risco a vida de gatas e cadelas. Então, a partir de agora, preste muita atenção no que diz a médica veterinária. Os anticoncepcionais, eles são usados em países como a Europa, os Estados Unidos, só que eles precisam ter um acompanhamento veterinário, tem que ser feito citologia vaginal para poder utilizar ele, porque ele tem um período exato do ciclo estral do animal para ser utilizado com menos riscos. Então, como no Brasil a gente não tem essa cultura de fazer a citologia antes da aplicação do medicamento, e a maioria das vezes esses medicamentos são aplicados por pessoas que não são veterinários, então, por isso a gente tem tantos problemas com o uso dos anticoncepcionais. Não que eles sejam um vilão sozinho, mas o uso indevido, o uso indiscriminado dele. A injeção anticoncepcional é aquele pool de hormônio, tudo de uma vez, que vai durar muito tempo. Então, tem animaizinhos que o anticoncepcional dura até 6 meses, 1 ano. É um período longo. Você imagina, em uma única injeção, você ter hormônio para evitar um cio durante todo esse tempo? Então, é um estímulo hormonal muito exacerbado. Atinge ambas espécies, da mesma forma. Só tem um dos problemas que é mais comum nas gatas do que nas cadelas, que é a hiperplasia mamária benigna. Ou seja, aparecem tumores de mama que não são necessariamente um câncer. É apenas um aumento da mama que se trata com a castração e com algumas aplicações de medicamento. Porém, não é um câncer propriamente dito. Agora, as cadelas, a chance é de desenvolver mais o câncer do que a hiperplasia mamária. Hoje, as injeções anticoncepcionais custam 10, no máximo 20 reais, enquanto uma castração tem o seu preço bem mais elevado. Porém, a castração é uma vez na vida. Então, se você for contar a longo prazo para a vida desse animal, não tem por que você fazer o anticoncepcional. Também tem proprietários que têm dó. Ah, mas meu animal vai ter que passar por uma cirurgia, vai ter corte, vai ter ponto na barriga. Da forma que a gente faz, por exemplo, aqui na clínica, é uma castração minimamente invasiva, de 1, 2 pontinhos. Então, o animal sai daqui acordado, andando, comendo, tudo certinho. A cicatrização é ótima. Em 10 dias, a gente retira os pontos e vida que segue.
A tendência é que um animalzinho macho, também não castrado, ele desenvolva ou hiperplasia prostática benigna após os 8, 9 anos de idade, ou até mesmo tumores de próstata ou de testículo. Então, também é recomendada a castração para evitar esses problemas. E no macho, outra coisa que a gente evita, castrando cedo o animalzinho, é a questão de marcação de território, que é o que muita gente pergunta. Ah, se eu castrar meu animal, ele vai parar de urinar nas coisas? Se você castrar ele antes dele adquirir esse comportamento, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Agora, se ele já começou com esse comportamento e você castrar, pode ser que não reduza a marcação de território. Mas os outros problemas de próstata e de testículo, a castração evita. O caso que a gente está trazendo, inclusive, que é de uma gata que durante 8 anos tomou injeção anticoncepcional e infelizmente não resistiu. Me conta um pouco desse caso. Essa gatinha, ela tomou anticoncepcional desde o primeiro cio, então ela estava já com seus 8 anos e meio. Há 8 anos, praticamente, ela tomava injeções anticoncepcionais todo cio, a cada 6 meses, 4 meses, ela tomava essas injeções. Após 6 anos, a proprietária percebeu um tumor na mama. Porém, ela demorou para procurar o atendimento veterinário e esse tumor foi crescendo, crescendo. E depois de 2 anos com o tumor, ela veio até nós para fazer a cirurgia da retirada da cadeia mamária, chamada mastectomia, para a gente tentar dar um conforto para ela, porque esse tumor realmente era muito grande. Só que, infelizmente, foi feita a radiografia torácica dela, que é o indicado no caso desses tumores de mama, pelo risco de metástase, e ela já tinha metástase pulmonar. Então, ela já tinha vários focos do câncer também nos pulmões. Por isso, ela não resistiu, ela morreu poucos dias após a cirurgia. Mas, e a gente está dando isso como exemplo, mas isso não é uma coisa que acontece raramente. Não. A presença de tumor de mamas é frequente. Geralmente, o tutor que é cuidadoso, o tutor que passeia muito, que brinca muito com o animal, que acaricia o animal, ele percebe rapidamente a formação desses tumores. E quanto antes ele percebe, antes a gente consegue agir e impedir que cause um problema mais grave como o dessa gatinha. Brigar não resolve e só estressa o seu melhor amigo. E se você acha que ele até se esforça para ser do jeitinho que você sempre sonhou, mas no final acaba fazendo tudo de um jeito diferente, a boa notícia é que com paciência e treinamento, ele chega lá. E aqui é o seguinte, a gente pega o cachorro rebelde e transforma ele num anjo. Sabe aquele cachorro que pega você, quando você chega em casa ele pula na sua roupa branca, rasga seu vestido, morde sua mão quando você está tentando fazer alguma coisa com ele, rosna para você quando você vai colocar ração. Então é exatamente esses pequeninos cãezinhos que a gente pega para transformar eles em cães equilibrados. Então esse pastor suíço aqui é o Neve, tá? Ele chegou aqui filhotinho, com 3 meses mais ou menos. Ele está sendo treinado para ser um cão equilibrado e poder participar da vida de uma família. Então cães como Labrador, Border Collie, Golden, cães muito agitados, tendem a fazer muita bagunça em casa. E aí a gente ajuda as pessoas a não terem essa bagunça dentro de casa, vamos dizer assim. Então todos os cães que vão passando pelo treinamento, cada um é um treinamento específico, né? Um cachorro como esse, como é filhote, ele passa por um treinamento tranquilo, suave, mais de obediência. Um cão adulto que já está viciado em comportamentos errados, ele precisa passar por uma reabilitação comportamental, que é um outro sentido de trabalho. Então a gente treina o dono junto com o cão, no caso, né? Então, ó, vou chamar ele aqui. Vem! Ah, garoto! E aí eu premio ele toda vez que ele me atende, né? Então eu estou usando aqui o reforço positivo, que é você dar algo para o cão quando ele faz algo por você. Então a gente tem diversas atividades, né? Então essa é uma atividade,
O treino de obediência é uma atividade, o agility dog é uma atividade lúdica para o cão, o enriquecimento ambiental, você colocar coisas no ambiente do cão que sejam coisas naturais, como coco, pedaços de madeira que ele possa roer, caixas de papelão com comida escondida dentro, brinquedos cognitivos, que são brinquedos que você esconde a comida dentro, isso tudo estimula a cognição canina e faz com que ele aprenda as coisas muito mais rápido e melhor. Aí ele começa a dar sossego para você dentro de casa, porque você começa a entender o que ele processa no cérebro dele. Então é basicamente isso, você entende o seu cachorro e aí depois ele vai te recompensar com bons comportamentos e equilíbrio. Então aqui é o seguinte, por exemplo, aqui a gente vai ensinar ele a passar entre as varetas, né? Que é um movimento de agilidade. Então eu vou trazer ele com a comida aqui e só vou liberar quando ele passar, ó. Ele passou, eu libero. Se ele correr para lá, eu não libero. E é todo descoordenado o movimento no começo, é bem normal isso. Então eu vou premiando quando ele passa, ó. Se ele vier para cá, é isso, garoto. Quando ele vem, ele ganha. Quando ele não vem, ele não ganha. Como a gente está usando com ele aqui o reforço positivo para moldar esses movimentos, é muito simples. Quando ele executar o movimento corretamente, você simplesmente premia ele. Se ele não executar corretamente, você não libera a comida, porque a comida está sempre na mão, né? Então eu seguro com o polegar aqui e vou liberando aos poucos. Por exemplo, se eu colocar aqui para ele deitar, ó, ele não deitou. Então eu não vou dar. Eu levanto de novo, abaixo de novo. Levanto de novo. E aí tem que ter muita paciência. Tem que ter 3 coisas, basicamente. É paciência, persistência e consistência nesse treinamento. Então não adianta você fazer um dia, uma semana e achar que o cachorro vai se transformar. Você tem que fazer, executar como se fosse qualquer outra atividade que você vai começar na sua vida. Então, um cão, tanto de companhia como de trabalho, para você ter um convívio bom com ele, você precisa aprender a entender a linguagem dele, a se comunicar com ele, para não necessariamente você adestrá-lo, mas para você se comunicar de forma que ele tenha um comportamento ideal com você e com a sua família em casa. E só um alerta aqui para você entender realmente como é que funciona isso. Nossos cães já estão num processo de adestramento, esse já passou por um processo longo de adestramento, tem 3 anos. O branquinho lá está há 2 meses sendo treinado. Então, a gente participa disso mesmo sendo nossos cães. Se fosse um cão de uma pessoa, de um cliente, de um aluno que veio procurar a gente, tem que participar também, porque o cão não é um aparelho, não é um computador que a gente vai lá e programa e ele faz tudo que você quer. Não é assim, sinto muito, mas não é assim. São seres vivos, são animais que têm emoções, né? Eles adoram participar da nossa vida no dia a dia, eles adoram ficar com a gente ali. Então, você precisa tratar realmente como se fosse um filho e não como um cachorro que você humaniza. Você tem que tratar como um filho mesmo. Um filho você dá limites, um filho você dá educação, um filho você dá comida no horário certo, um filho você diz para ele a hora que ele vai ter que dormir. E assim funciona com o cachorro. Recentemente, a gente trouxe a experiência de Branco com a cadeirinha pet. A partir de agora, você vai ver como outros animais domésticos podem se beneficiar com um equipamento desses. Confere aí. Michelangelo é o que podemos chamar de coelho da sorte.
Apesar de ser paraplégico de nascença, não ter o movimento nas patas traseiras, há 1 ano e 2 meses, ele vive uma rotina intensa de acompanhamento veterinário graças à dedicação e ao amor de Gisélia. Lá no lago, do fundo do condomínio, tem vários coelhos. Aí o cuidador, que coloca comida para eles de manhã e de tarde, avisou que tinha nascido os coelhos filhos da Alteza. Aí eu digo, tudo bem, quando eles começarem a sair da toca, começa a colocar couve e cenoura para eles lá no lugar onde eles possam comer. Aí assim ele estava. Aí ele viu que tinha saído 2 ou 3, da cor da mãe. E aí ele não viu Michelangelo. Aí depois de alguns dias, um moço que trabalha aqui no condomínio fazendo a limpeza, ele chegou aqui em casa apavorado. Disse que um coelhinho estava se afogando. Aí ele veio aqui, aí ele veio tão na carreira que quando ele chegou, ele foi nesse varal aí pegou um pano de prato, pegou o pano de prato e saiu correndo para enxugar o coelho com o pano de prato. Era Michelangelo. Aí ele disse, olha, tem um coelho lá e ele é deficiente, ele não consegue andar direito, ele estava se afogando. Aí eu digo, tire ele e coloque dentro de uma casinha, que lá no fundo tem várias casinhas de coelho. Aí ele colocou na casinha. Só que depois colocaram ele para comer graminha, aí volta e meia de novo Michelangelo se afogando. Aí da segunda vez eu digo, o coelho estava se afogando de novo. Aí eu digo, pronto, traga ele para cá. Aí ele foi trazido para cá, aí ele fica nessa caixa de verdura. Aí ele fica com o tapete higiênico embaixo, aí ele faz o xixi e o cocôzinho dele e ele é trocado 4 vezes ao dia, aproximadamente. Pronto, de lá para cá, Michelangelo virou xodó, centro das atenções mesmo, conhecido até pela vizinhança. Tem uma vizinha ali da frente, Julinha, que ela estava passando um dia com a babá e Michelangelo feliz da vida no jardim, brincando. E aí a babá disse para a Julinha, veja Julinha, você que tem tudo e não quer nada, ainda fica zangada, com raiva e chorando. E Michelangelo, que nem pode andar direito, é feliz da vida. Mas a Julinha ama o Michelangelo, todos gostam muito do Michelangelo. As empregadas domésticas, do pessoal quando larga o serviço às 5 horas da tarde, passam por ali chamando por ele. Michelangelo, já é conhecidíssimo. Michelangelo é sucesso mesmo, super ativo. E agora que ganhou uma cadeira de rodas, então ninguém segura Michelangelo. Já usou a cadeirinha várias vezes, mas eu estou esperando assim melhorar a questão das patinhas para tirar essa bandagem, para ele ter mais contato com o chão e conseguir fazer mais um movimento de caminhar só com as perninhas da frente. O veterinário John Gustavo, que acompanha Michelangelo, explica que criar coelhos não é difícil, mas é preciso ficar atento às particularidades do animal. Vale destacar que o coelho é um animal exótico, ele precisa de uma necessidade maior, um cuidado maior, tanto com a sua alimentação, né, o espaço e entender o comportamento do animal. Então é importante que antes de adquirir um animalzinho diferente, que você estude aquela espécie, quais são as necessidades dele, o que é que ele se alimenta, qual o habitat dele, para conseguir suprir todas as suas necessidades, que ele tenha uma qualidade de vida melhor, né? Qual a orientação principal? Por exemplo, eu quero criar um coelho. Por exemplo, apartamento, casa, com criança, sem criança, com outros animais. Então, que procure um criadouro idôneo, né, que tenha animais saudáveis e que o próprio criador está passando toda essa questão de manejo para o tutor. O ideal é que que o animal tenha acesso à região de grama, à terra, né? Cuidados com a alimentação, só a ração ela não é suficiente para os coelhos, né? Ele precisa de matéria vegetal, precisa de capim, de feno, de preferência que tenha outros animais como companhias. Pode ser da mesma espécie ou pode ser de outra espécie, né? Socialização com outras espécies também é bastante interessante para os coelhos. E falando em cuidado com a alimentação, aqui, Michelangelo se sente mesmo num resort, tipo, tudo incluso, com direito a tudo mesmo. Quando assim, às vezes à noite, quando eu paro o serviço e vou tratar dele para eu me aquietar e ele também conseguir dormir, ele às vezes está muito agitado. Aí eu fico 1 hora às vezes com ele, esperando ele se acalmar. E para ele se acalmar, eu faço tudo que uma mãe, o que eu consigo pensar que alguém possa fazer para uma criança. Eu canto, eu converso com ele, faço massagem no coração dele e tudo mais. Aí quando ele está finalmente acalmado, eu vou dormir sossegada. Porque assim, eu fico com muito medo de ele ter uma síncope, porque já tive vários coelhos que morreram muito facilmente assim e sem causas explicáveis. Aí assim, quando amanhece o dia, a primeira coisa que eu faço é abrir a porta da cozinha e ver como está Michelangelo. E ele está sempre lá com esse bolinho de jabuticaba olhando pra gente. É uma beleza, ele corresponde.
E esse foi o Canal Pet de hoje, que você já pode sair compartilhando por aí. Acesse nosso canal no YouTube e selecione a matéria que você mais curtiu. Siga o Canal Pet nas redes sociais. Conte para nós o que você quer assistir aqui. Nós queremos ouvir você. A gente se despede, mas você já sabe, domingo é dia de Canal Pet. Canal Pet. Oferecimento Pet Health. Sempre com você.